Fala rapaziada, beleza? Bom, conforme prometido, segue a aula de como que você vai fazer para controlar a sua mente. Se você fizer esses passos, seguir passo a passo, você vai conseguir atingir qualquer meta ou objetivo através desse método. Então vamos lá. Bom, para começar, a gente vai fazer essa ilustração que provavelmente você já viu alguém fazendo isso, mas mostrando o seu resultado, né? Então todos olham apenas a ponta do iceberg. Mas isso tem o lado positivo, assim como qualquer coisa, e o lado negativo. Mas o lado negativo, qual que é? Olhar apenas o resultado das pessoas. Ou seja, muitas pessoas acabam focando apenas aqui, onde a pessoa está mostrando seus resultados, quanto ela vende por dia, o quanto ela ganha, o produto já escalado, né? Só que as pessoas, para elas entenderem como as pessoas chegaram aqui, elas acabam se esquecendo de uma coisa. Eles se esquecem de fazer uma pergunta, a pergunta mais importante: como ele chegou a esses resultados? E é aqui que eu vou te explicar. Como alguém consegue esses resultados? Como que as pessoas conseguem chegar até o topo? Bom, primeiramente ela vai precisar de conhecimento, depois ela vai precisar de um bom planejamento, né? Porque não adianta nada você ter conhecimento, mas não ter um norte para você seguir, você começar só com teoria, né? E você não ter um planejamento, não ter ali uma planilha, não ter o total que você pode gastar no mês, o quanto que você pretende gastar para realizar uma venda, enfim. Essa é a parte do planejamento. Você precisa desenhar tudo antes de você começar. Assim, se o resultado tiver ruim, você vai saber. Se o resultado tiver bom, você também vai saber. Se você não tiver planejamento, não tem como você medir isso, tá? Então, tudo tem que ser medido. Guarda isso. Bom, depois do conhecimento, do planejamento, aí vem a ação, onde a pessoa tira os planos do papel. Muita gente também tem dificuldade de fazer isso. Às vezes a pessoa vai lá, ela consome muito conteúdo, né? Ela pode até fazer um planejamento, né? Que seria talvez escolher um produto para começar a vender, pensar como ela venderia esse produto, mas ela não põe em prática. E aí, quando a pessoa não põe em prática, vai ser impossível ela sair daqui e vir até o topo aqui, né? Que são os resultados. Mas quando a pessoa aplica esse método, conhecimento, né? Ela está aqui no fundo, ó. Ninguém está vendo o que ela está fazendo. Então ela está estudando, está tendo conhecimento. Ela veio aqui, ó, fez o planejamento, né, das coisas e aqui ela tomou a atitude, né, a ação. Quando ela veio aqui, ela tomou a ação, aí o que vai acontecer? Vai vir o resultado, certo? Então ela já vai sair para cá. Só que aí nesse resultado ela vai ter erros e acertos e ela vai aprender com isso, ao invés dela ficar reclamando. Qualquer coisa que você for fazer, mesmo que você tenha planejado muito, pode ser que não dê certo, tá? Então você precisa pegar esses erros e acertos e fazer o quê? E voltar toda essa estrutura. Isso mesmo. Então você vai anotar tudo que você errou, tudo que deu certo e o que deu errado você elimina. O que deu certo você coloca aqui. Se precisar incrementar mais alguma coisa, você coloca aqui. E aí segue essa base aqui: o conhecimento, planejamento e ação. Então, o que vai acontecer se você seguir esses passos? Toda essa parte aqui, o planejamento, o conhecimento, ninguém vê, tá? Agora, quando você faz esse processo várias vezes, com certeza o seu resultado vai ser cada vez melhor. Então, cada vez melhor você vai estar aqui no topo, né? Cada vez mais, aliás. E as pessoas tendem a olhar apenas aqui para o seu resultado, certo? Então, esse é o lado negativo se você fosse olhar pro vizinho, tá bom? Mas só para reforçar o processo, né? Quando você está corrigindo, fazendo todo esse processo, você está aqui no fundo. Mas se você fizer isso várias vezes, igual está aqui esse símbolo, né? Você sempre tem que fazer isso, mesmo que você esteja com resultado bom, o que vai acontecer? Você vai vir aqui para o topo com o seu resultado. Ele sempre vai crescendo, tá? Não tem como não dar certo se você não seguir, se você seguir, aliás, esse projeto aqui. Então, vamos para o próximo. Mas qual é o lado positivo
de você começar pela ponta do iceberg, será que tem um lado positivo? Bem, com certeza tem um lado positivo. E é isso que a gente vai entender agora, que é com a nossa mente, né? Agora você vai aprender como utilizar a sua mente para construir um iceberg, ou seja, uma mente poderosa, né? Então vamos lá. Como que a nossa mente funciona? Para a gente entender bem, ela tem três partes, né? O consciente, o subconsciente e o inconsciente. Mas como que funciona cada uma dessas três partes? Bem, vamos começar pelo consciente. O consciente é o que a gente fala que é aqui, né? O início é a ponta do iceberg. Então, é tudo o que você controla. Vamos supor, você quer agora pegar um copo de água e tomar. Você consegue, certo? Você quer pegar agora um lanche e comer. Você consegue. Então, tudo que está no seu controle, tudo que você manda o seu corpo fazer, é a parte do consciente. Mas, usando esse mesmo exemplo da água e de fome, por exemplo, você escolhe quando você vai ficar com sede? Você escolhe quando você vai ficar com fome? Não, é impossível, né? Até mesmo quando você está com sono, você escolhe quando você vai ficar com sono? Não. Então, qual que é essa parte? É o inconsciente, que é aqui embaixo. Nós vamos ver um pouco mais para frente, certo? Então, só para deixar claro, o consciente é tudo aquilo que você vê, tudo aquilo que você consome. A outra parte, o subconsciente, ele fica aqui mais embaixo, né? Subconsciente, ele é como se fosse o HD do seu computador, ele é uma memória, certo? Então, ele armazena tudo que o consciente manda para ele. Ou seja, se você está consumindo um conteúdo de violência, por exemplo, o que vai ficar na sua cabeça? Coisas sobre violência. Talvez você até se torne uma pessoa mais violenta, tá? É só um exemplo, tá bom? Mas vamos mudar agora. Se você está consumindo, como que você consegue administrar uma empresa? O que vai acontecer? Você vai estar mandando para o seu subconsciente coisas boas. Então, você vai ficar cada vez mais armazenado o que você estuda. Tá? Então, para chegar no subconsciente, é tudo o que está no seu alcance, ou seja, tudo o que você determina que vai passar para cá. E agora, o inconsciente. Né? O que é o inconsciente? Bom, são as emoções ou sentimentos que nós não podemos controlar. O medo, amor, enfim, tudo isso. Mas só para dar mais um exemplo básico, para você amar uma pessoa, é da noite pro dia? Tipo, você olhou para a pessoa, nossa, eu amo ela? Não. Tudo começa onde? Nas informações, né? Que é aqui, ó, que é o consciente, né? Então você vai pegar informações dessa pessoa, vai conhecer ela, vai conhecer o que ela gosta, o que ela não gosta, e aí você vai estar fazendo o quê? Vai estar mandando para o subconsciente. O subconsciente é a memória. Então, a memória vai gravar os momentos bons e tudo mais, né? Com aquela pessoa, vai fazer você ter pensamentos, né, com aquela pessoa, e aí do subconsciente acaba vindo para o inconsciente, que quando você vai ver, você está lá gostando daquela pessoa, você está apaixonado por ela, você está sentindo algo por ela. Então, notou como que é o processo? Né? E aí, como que você acaba talvez chegando na pessoa? Bem, a gente explicou todo o processo aqui, né? Que você primeiro conhece, depois você fica pensando, depois você sente algo, e o inconsciente faz você fazer o quê? Você ter emoção. Emoção leva à ação, tá bom? Aqui tá até emocão, né? Emoção leva à ação. E a ação leva o quê? Ao resultado. Então, para você conseguir ter uma mente boa, né, acabar, tipo assim, se livrar da procrastinação, você precisa seguir esses passos. Ó, faça isso e domine a sua mente. Você vai precisar de conhecimento, né, que é tudo aquilo que você pode adquirir por meio de livros, de vídeos igual a esse que você está vendo. Anote, tá? Tudo que eu estou passando para você lembrar como que você vai fazer para você dominar a sua mente. Isso aqui é o básico para você ver a importância de você saber separar as coisas, para você ter um horário do seu dia para consumir conteúdo. Assim você vai levar para o seu subconsciente e depois
vai ficar de uma forma até inconsciente, você vai sentir falta se você não consumir conteúdo, tá bom? Então, primeira parte é conhecimento. Depois do conhecimento, você vai ter novos pensamentos. Aqui está um outro exemplo. Se você às vezes escuta, aliás, escuta também o livro ou lê um livro, você não fica com aquela sensação, putz, eu tô com a cabeça explodindo de ideia. Não acontece isso? Por quê? Pelo conhecimento, né? Você está jogando conhecimento para o subconsciente. E lembra, o subconsciente ele vai ter memória e vai fazer você ter o quê? Novos pensamentos. Com novos pensamentos, o que você tem? Novos sentimentos. Que aqui já está entrando para o inconsciente, né? Então, você já vai começar a sentir algo, né? Planejar algo para você conseguir ter o resultado. Então, depois dos novos sentimentos, o que vem? Novas ações, né? Lembra, sentimento leva à ação. E a ação leva o quê? Os resultados. Então, para você conseguir, seja talvez emagrecer, seja talvez empreender, você vai precisar seguir isso, tá bom? Adquira conhecimento na área que você quer. Com isso você vai ter novos pensamentos. Anote esses pensamentos, tá? Coloque num papel. Com isso você vai ter novos sentimentos de querer realizar aquilo. E o sentimento vai te levar à ação e a ação vai te levar a resultados. Lembre-se sempre de analisar tudo o que você está fazendo, analisar todos os seus resultados, seja o ponto bom, um ponto positivo, um ponto negativo, e refaça todo esse processo. Beleza? Se você fizer isso, você vai conseguir chegar no topo. Valeu, um abraço.